Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17, verso 32 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pai, guarda nossa entrada e nossa saída, guarda nossos filhos, nosso cônjuge, nossos bens, em nome de Jesus. Vai repreendendo todo o engano do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Venha ministrar, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 17, vai falar a respeito quando Davi, ele se dispõe a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Então Davi dizendo assim: olha, eu ainda quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, quando eu estava lá no pasto, veio o leão, veio o urso e eu livrei as ovelhas do meu pai. Né? Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. É isso, vai. Te dou autorização para ir guerrear. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-las, pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Veja ali, né, o filisteu zombando de Davi, porque Davi não tinha aparência de um guerreiro. E no verso 43, e disse: pois o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus e com pedras, né? com paus. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Então ele amaldiçoando Davi pelo que ele acreditava, pelo que ele cria, né? Não pelo Deus único. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ousado o filisteu, porque ele era grande, robusto, e Davi pequenino, né? Aí continuando, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu a ti vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça
e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e à besta da terra, e a toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Porque do Senhor é a guerra, perdão. Porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na minha mão. Então, Davi, ele deixou bem claro, né? Quando ele diz ali, ó, vamos frisar, no capítulo 38 foi onde o Espírito Santo de Deus falou muito comigo, que diz assim, ó, e Saul vestiu a Davi com os seus vestidos e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Nós podemos notar quando Davi, ele coloca as armaduras de Saul, ele diz que ele não pode, ó, não posso andar com isto. Não tinha como ele andar com aquelas armaduras que foram feitas sobre medida para Saul. Então, ele diz que ele nunca tinha experimentado, né? Então, que nós podemos entender que Deus, ele vai nos experimentar em várias situações das nossas vidas. Ele vai permitir várias guerras, várias coisas nós passarmos para que no futuro nós possamos ser experimentados naquilo, mas com experiência, porque Davi diz ali, olha, eu não posso andar com isso, porque eu nunca experimentei. Não tem como ele usar uma arma para guerra, uma proteção para a guerra, se ele nunca experimentou daquilo. O que nós podemos entender é que muitas das vezes Deus vai permitir passarmos por situações, às vezes no casamento, na vida financeira, espiritual, para que nós venhamos ser experimentados naquele assunto, para que nós possamos ser forjados naquele assunto. Porque logo, né, muitas das vezes, não sei se acontece com você, comigo sempre acontece de eu passar por uma tribulação, por algo, e logo Deus mandar ali alguém precisando justamente naquela área, aonde eu acabei de ser experimentada, aonde Deus muitas das vezes pega a minha carne e fala, não é do seu jeito, é do meu jeito, né? E nos faz submeter à vontade, aos princípios e conforme Ele quer, para que nós sejamos forjados, para que nós possamos falar assim, olha, Deus fez na minha vida, também vai fazer na tua. Deus tem trabalhado, tem cuidado de mim, dos meus, também vai cuidar dos seus. Se você se entregar verdadeiramente à vontade do Pai, Ele pode estar no controle da tua vida. Então, assim foi quando Davi dizia aquilo, eu nunca o experimentei. Isso quer dizer, Davi, ele aprendeu a guerrear das formas que Deus proporcionou a ele. Aquilo que ele tinha na mão. Davi lá no pasto cuidando de ovelhas, porque ele não tinha porte de um guerreiro. Talvez olham para mim e para você e não dão nada. Talvez possam olhar e falar assim, essa não tem porte de guerreira. Mas Deus, ele nos conhece. Ele sabe onde nós fomos forjados, porque é Ele que nos forjou. Ele sabe onde que nós lutamos a nossa guerra. Ele sabe de todos os desafios que Ele colocou na minha e na tua vida. Davi cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto seus irmãos que tinha porte de guerreiro estavam na guerra, estavam guerreando, e Davi estava lá no pasto, fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. E ali Deus o experimentou, ali Deus colocou armadura sobre ele, porque quando ele estava cuidando das ovelhas, ele estava louvando e bendizendo ao seu Deus, ele estava bendizendo o Deus criador do céu e da terra, ele estava ali cuidando, e quando vinha um leão e um urso, ele guerreava com o que ele tinha, com as suas mãos, ele guerreava com as pedrinhas. Então, porque ele confiava não na força dos seus braços, não porque ele confiava naquelas pedras, nos paus, mas ele sabia que era Deus quem ia guerrear as guerras dele. Ele sabia que era Deus que ia dar vitória para ele. Aleluia! Então, ele diz ali, não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Davi, ele era experiente em cuidar das ovelhas, matar urso e leão, usando o que ele tinha,
pedras e fundas, mas mais do que isso, ele era experimentado na fé, ele usava a fé no Deus Criador, ele usava o que ele tinha. Você tem usado o que você tem diante das situações, dos levantes, das armadilhas, das afrontas. Saiba que muitas das vezes é Deus permitindo situações para que você se desperte para usar a tua fé, para que você seja forjado, experimentado, revestido do alto céus. Veja, aquelas armaduras, o capacete de bronze, a couraça, era sobre medida para Saul e não para Davi. Davi estava sendo forjado, cuidado de uma forma especial e poderosa, para que todos olhassem e vissem, ali só pode ter sido Deus, né? E assim foi. O que Deus quer que nós venhamos entender no dia de hoje é que cada luta, cada desafio que passamos é um preparo para experiências que iremos vencer, para grandes desafios, assim como, né, um soldado, ele é treinado, né, com a sua arma. Nós somos experimentados por Deus para exercer a nossa arma, que é a fé, né? A oração, o jejum, a ação, porque Davi, ele experimentou a sua fé lá no campo, ele não murmurou, ele sabia que Deus estava com ele. Deus, ele não tem sido duro com você. Deus, ele não tem sido um pai que te abandonou, mas ele está experimentando você, ele está preparando você nas possibilidades que você tem nesse momento, na situação em que você se encontra nesse momento, para você vencer grandes desafios. Deus está te preparando para algo poderoso e grande que talvez você não consiga nem mesmo imaginar. Talvez, né, você nem consegue perceber, mas Deus está te forjando para coisas grandes e poderosas, para você ser experiente nessa situação. Então Deus te experimenta naquilo que você mais às vezes é afrontado, é perseguido, é caluniado, né? Às vezes é onde você mais ali sofreu, onde mais dói em você, é onde Deus quer te usar para libertar, para curar, para restaurar, em nome de Jesus. Talvez olhem para você e diz que você não é digno de estar à frente de nada, de aconselhar ninguém, mas ninguém sabe como Deus no secreto tem te forjado. Talvez olharam para Davi. Saul olhou e disse, não, você é apenas um menino, mas ele não sabia que no secreto e no escondido, Davi já tinha guerreado e lutado com leões e com urso. Ninguém sabe dos leões e dos ursos que você já venceu no seu secreto. Ninguém sabe das guerras espirituais que você conseguiu sobreviver, conseguiu vencer para honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Como você vai curar se você não sabe o que significa cura? Como você pode falar de milagres se você sequer possa ter vivido um milagre? Mas quando você se entrega inteiramente na mão do Deus poderoso e santo, o leão da tribo de Judá, o general de guerra, não há quem possa, não há quem, né, consiga resistir ao poder do nosso Deus. Você, nós temos vencido, não pelo nosso poder, por sabedoria, mas pela glória de Deus, porque Deus, ele faz tudo de formas, né, que nós não conseguimos muitas das vezes entender no momento, mas no futuro nós vamos entender. Nós vamos entender, né, quando Deus, ele traz ali alguém que precisa de uma palavra naquela área, e você fala, Senhor, hoje eu entendo, o Senhor acabou de deixar eu passar essa prova para eu dizer para essa tua filha, aleluia, que tem jeito no casamento dela, que tem jeito nessa doença que ela está pensando que é para a morte, que tem jeito, Senhor, para a vida financeira dela, que o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus de cuidado, o Senhor é o Deus que guerreia nossas guerras. Deus quer que você tenha autonomia em falar daquilo que as pessoas estão vivendo naquele momento, e você vai dizer, eu tenho autonomia de falar, eu fui experimentado nessa área, eu consegui vencer nessa área. Aleluia! Jesus quer que você seja mão estendida, seja solução para problemas. Onde, né, existe ódio, você vai levar o amor. Exerça a fé aonde não tem esperança. Exerça a fé
em nome de Jesus. As armaduras de Saul serviam apenas para ele, né? Pois era feita sobre a medida para ele. Então, não tente viver com base nos milagres alheios, não tente viver somente com o testemunho de outras pessoas. Não é isso que Deus quer exclusivamente para mim e para você, porque Deus, quando tem algo poderoso e grande com alguém, ele vai experimentar, mesmo que pareça, Senhor, está sendo injusto, mas é que Deus está te forjando para você ser suporte para muitos, em nome de Jesus, aleluia. Ele quer que você seja testemunho, que você posso olhar e falar, eu venci, você também vai vencer. Eu consegui no nome de Jesus, você também vai conseguir. Quantos milagres Deus tem feito até esse momento, quantas coisas você tem vencido, mesmo quando, né, talvez pessoas olham, não tenham visto a tua dor, não tenham visto realmente como tem sido o seu secreto com Deus, mas Deus, ele sabe, e muitas das vezes ele fala, cala-te, que por você eu irei guerrear. Assim como Davi foi forjado no secreto, Deus, ele tem nos forjado, né, aonde ninguém vê, para que no momento certo ele possa nos honrar, para que no momento certo ele possa nos abençoar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 9, diz assim, ó, em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro dizendo, olha, por mais que vocês estejam passando tribulações, né, vocês estão alegres, estão felizes pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé é muito mais preciosa do que o ouro. Às vezes você pode olhar e falar, Senhor, o ímpio tem prosperado. Pai, o homem mau tem prosperado. Mas Deus está dizendo, você permanece pela fé, porque ela é muito mais preciosa do que o ouro. A fé em Jesus, ela nos traz alegria de algo muito maior. No verso 8 diz assim, o qual não o havendo visto, nós não vimos Jesus, mas o qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com o gozo inefável e glorioso. Eles não tinham visto a Jesus, nós não vimos a Jesus, quem estava no Velho Testamento esperando Jesus, né? Mas eles criam, acreditavam, assim como Davi, né? Nós cremos e cremos com alegria no nosso Senhor, mesmo quando somos provados, mesmo quando estamos passando por situações que não são favoráveis. No verso 9 diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, o fim da fé é essa, nós podemos alcançar almas para honra e glória do Senhor. E o Romanos 8, 28 diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós sabendo que todas as coisas cooperam para o bem, nós vamos saber, olha, Senhor, eu sei que essa luta é para um propósito. Eu sei que tudo coopera para o bem, Senhor, porque tem um propósito maior, que é salvação de almas, em nome de Jesus. Davi era filho de Jessé, trabalhava como pastor de ovelhas, ele era solitário no campo. Deus forjou Davi, desenvolveu uma habilidade que seria crucial para derrotar aquele Golias. Assim como Davi enfrentou leões e ursos, sendo forjado com o que ele tinha, né? Isto é, pela fé em Deus, no Deus único, e as suas próprias mãos ali, ele usou, porque ele acreditava, não é o que eu faço, não é o que eu tenho, mas é o que Deus ordena. Ele estava sobre a ordem de Deus. Nós somos forjados com o que nós temos nas situações em que nós passamos. Deus está nos treinando para um propósito muito maior. Creia, esse
teu problema é para um propósito muito maior. Essa situação em que você se encontra é para um propósito muito maior. Lembre-se, Davi, ele era o menor da casa. Davi, ele não tinha porte de guerreiro, mas enquanto todos menosprezavam Davi, Deus estava forjando e Deus honrou. Quando aquele filisteu olhou, né, nessa guerra entre os israelitas e os filisteus, aquele gigante ali zombando, quem é você, né, que vem comigo, tá pensando que eu sou um cão? Está vindo com paus e pedras? Aí então Davi diz, olha, você vem aqui, né, você vem comigo com lança, com espada, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos, porque é Ele quem guerreia minhas guerras. E veja, Deus honrou a Davi, aleluia. E Davi ali foi e venceu aquele gigante. Saiba que Deus está te preparando para algo muito poderoso. Aqui Davi, ele tinha uma promessa, mas ainda não estava dentro da promessa, né? Vivendo a promessa, ele estava sendo preparado para essa promessa, ele estava sendo forjado para aquele propósito e ele esperou com paciência. Que você possa esperar com paciência no Senhor e não menospreze todas as guerras que Deus te der. Você fala, Senhor, me capacita, me forja, me abençoa, seja comigo, que essa experiência seja para honra e glória do teu nome, porque Deus, ele não vai, né, ali desperdiçar nenhuma situação, né? Quando nós vemos ali, ó, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus, ele não vai rejeitar nenhuma situação, ele vai usar tudo para cooperar para o bem, para o teu bem, para que você seja honrado no tempo e na hora exata. Você vai ainda derrubar muitos ali, né, gigantes, muitos Golias na tua vida. Deus tem te preparado, porque quanto maior o propósito, maior são as guerras. Quanto maior é, né, o projeto de Deus, maior são os desafios. Cada degrau tem o seu mal, nós vamos dizendo. Cada fase é uma nova etapa para ser concluída, novos desafios. Então Deus quer nos despertar para que nós venhamos viver com autoridade, autonomia, tudo aquilo que Ele tem para entregar nas nossas mãos. Ali, aquele Golias, ele foi derrotado. Davi conseguiu vencer aquele, né, incircunciso. Deus estava com Davi. Aquele homem, ele colocava a confiança dele nas lanças. Olha quando Davi diz no verso 45, né, de 1 Samuel, capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, seja o que estiver vindo sobre você, não temas. Quem está te afrontando, está afrontando ao Deus poderoso e santo. Se a sua fé está em Jesus, está em Deus, no Criador do céu e da terra, descanse o teu coração. É Deus quem vai guerrear as suas guerras. É Deus quem está com você. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, Deus, ele tem nos forjado segundo o propósito dele. Aonde muitos olham e falam assim, quem é ela para falar? Imagina, olha o que ela está vivendo. Deus está dizendo, eu estou dando autonomia para ela falar, porque ela está passando, ela não está parada. Está passando por uma luta, ela não está na luta, ela está passando na luta comigo, porque eu estou forjando ela, forjando ele para um grande propósito. Deus, ele não nos deixa, né, ali na batalha sozinho. Deus não nos deixa na prova sozinho. Ele nos faz passar por ela. Em nome de Jesus, amém? Toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor Jesus, entendimento, que nós venhamos entender
que cada desafio, Senhor, é porque o Senhor está nos preparando para algo poderoso e santo. Pai, ensina-nos, Senhor, a submeter às suas vontades, a entender o seu propósito. Ensina-nos, Senhor, a guerrearmos a guerra da forma correta. Pai, que nós não venhamos fazer na força do braço, mas que nós possamos exercer a fé, Pai, e esperar o tempo e a hora exata do Senhor nos honrar perante os nossos inimigos. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.